Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre motivo de muita alegria, muita honra receber a sua audiência e a sua companhia. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas medidas de incremento, de fomento, de incentivo e de formas também de melhorar a economia do nosso estado. O meu convidado é o presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes, Luiz Paulo Veloso Lucas. É só o tempo de rodar a vinheta. Não sai daí, o nosso programa já está no ar. Muito bem, e como nós anunciamos, o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Bandes, Luiz Paulo Veloso Lucas. Luiz Paulo, bem-vindo ao programa, uma alegria recebê-lo. A alegria é minha, muito obrigado pelo convite, Fabiano, estar aqui com você e com os seus espectadores, né, os seus fãs. Uma alegria recebê-lo. Presidente, falando um pouco, começando o nosso papo, né, sobre esse momento da economia, que é um momento de muita turbulência, né? A gente está vivendo um momento da economia, nosso país, de uma forma muito geral, muito complicado, na verdade? Muito complicada. Trata-se da maior crise econômica e política da história recente do Brasil. Da recente que eu falo é do pós-guerra para cá, né? Em termos de recessão, é comparável só à chamada grande crise de 29, a queda da Bolsa Americana, né? E 2 anos de PIB negativo, fechamento de lojas. O Brasil tem 5 mil revendas de automóvel, ano passado fechou 1.000 e a expectativa é que esse ano pode fechar outras 1.000. 100 mil lojas de varejo fechadas. A gente vai nos shoppings, a gente vê isso. Não tem ninguém que possa comemorar crescimento de vendas, né? Quando a pessoa está empatado com o ano passado, está ficando feliz, o investimento está estagnado praticamente, exatamente porque a natureza central da crise é uma enorme incerteza em relação ao futuro, né? Uma descrença, um medo em relação ao futuro, e essa é a natureza da crise. Mas nós estamos remando contra a maré, né? O governo do estado tem feito a sua parte, nós lá no Bandes estamos trabalhando muito nesse momento para mostrar para os empresários que nesse momento de crise ocorrem transformações importantes. O mundo dos negócios está em transformação. O mundo dos negócios não vai ficar esperando a crise passar, nem o vento está soprando a favor. As coisas estão acontecendo, as empresas estão produzindo, as pessoas estão comprando e vendendo, mesmo numa recessão. Então é preciso atentar para as características da economia nesse momento de crise. E isso já virou um lugar comum, que quando tem crise tem também oportunidade, né? Mas a gente não deve falar isso com um sorriso, tem oportunidade, então não. Nós temos que ter preocupação, porque a crise ela é grave mesmo, mas realmente tem oportunidades de trabalho, e eu posso falar nisso no programa. Inclusive, presidente, até mesmo nessas oportunidades, né? A gente sabe que hoje a economia criativa é uma dessas formas, né, de você criar oportunidades nesse momento de instabilidade, de incerteza. O Bandes pode ajudar nesse trabalho da economia criativa, na verdade? Essa é uma das prioridades, porque o entretenimento e a economia criativa, eles são mais resistentes à crise, né? Nós agora estamos com uma linha muito boa de financiamento para a economia criativa. No ano passado, nós fizemos mais de 300 operações, né, na área, em vários setores, audiovisual, design, enfim, montagem de ateliês, né, e a economia criativa é uma prioridade e ela contamina todos os outros setores, indústria de confecções, o setor de serviços como um todo. O Bandes está financiando a economia criativa de todos os tamanhos, desde o microcrédito, que são operações até R$20 mil, até operações maiores. Mas nós estamos, Fabiano, chamando atenção para algumas transformações importantes que acontecem nessa crise. A primeira é no setor externo, quer dizer, o dólar está mais caro, quer dizer, o real ele se enfraqueceu. Ao se enfraquecer, aumentou a competitividade das exportações. E quando a gente tem recessão no mercado interno, é preciso olhar para o mercado mundial, para o mercado global. Nós estamos trabalhando muito nisso, incentivando as exportações.
das pequenas e médias empresas, do agronegócio, do setor de serviços e do turismo, que também é um tipo de exportação de serviços, quando a gente traz turistas para cá. Vieram turistas recentemente para, por exemplo, participar de campeonato de parapente. Né? Nós temos aí o Frank Brown, que é campeão mundial de parapente, as provas de parapente, nós temos localidades espetaculares para esse tipo de coisa. Tem lá em Castelo, né? A rampa de Ubá e algumas outras. Exatamente, também em Pancas. Esse tipo de atrativo, de competitividade para a economia capixaba é muito importante. Como temos também recebido turistas que vêm para observatório de pássaros. Tem pássaros raros que se achavam extintos na região lá de Pedra Azul, né? A tal da saíra apunhalada. A imprensa notificou, descobriram, vem gente do mundo inteiro visitar isso. Nós precisamos estar antenados com essas tendências do turismo mundial e aproveitar melhor as nossas vantagens competitivas no setor de turismo e na exportação. Essa é uma linha de trabalho. A outra linha de trabalho é a economia verde. Quer dizer, a economia verde, a reciclagem, o aproveitamento das nossas fontes alternativas, como energia solar. A energia solar é uma tendência. Nós estamos com mais de 30 milhões de reais na nossa carteira de projetos de solar. Já fizemos alguns financiamentos. O primeiro foi numa pousada lá em Afonso Cláudio, né? O segundo é uma clínica aqui em Vitória, mas nós estamos com uma carteira grande de projetos de autogeração utilizando a energia solar. Essa é uma oportunidade. E tem muitas empresas montando negócios para levar para as pessoas essa alternativa que reduz a conta de luz. Reduzir a conta de luz é uma oportunidade. Então, no momento de crise, é o momento da gente pensar em reduzir custos, aumentar a eficiência, inovar, diversificar a produção, pensar em coisas que ninguém tinha pensado antes, né? Então, tem coisas acontecendo. Tem aí o Disque Caranguejo. Se você quiser, entra na internet, você vai ter. Tem lá um cara que inventou o Disque Caranguejo, que não existia antes. Tá certo, presidente. Então, a gente vai para um rápido intervalo, né? Já vamos continuar conversando já no próximo bloco sobre esse e outros assuntos, né? Porque o momento de crise, ele normalmente leva a gente a pensar realmente em novas possibilidades, cria oportunidades, como o senhor mesmo disse, né? E o programa Jogo Limpo vai continuar tratando esse assunto já nos próximos blocos. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Jogo Limpo e hoje nós estamos recebendo o presidente do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Luiz Paulo Veloso Lucas. Presidente, no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre a economia criativa, né? E como que esse momento de crise pode gerar oportunidades com criatividade, não é verdade? É isso mesmo. A economia criativa é uma das nossas principais prioridades, né? Esse projeto é um projeto estratégico do nosso plano, do plano do governo do Estado, coordenado pelo João Galberto, nosso secretário de Cultura, que na verdade nós temos que pensar na cultura, nós temos que pensar no nosso patrimônio histórico, no nosso patrimônio paisagístico, como sendo um ativo. Um ativo é uma riqueza que gera mais riqueza, né? Então, quando a gente pensa num parque, como o Parque do Caparaó, como o Parque da Pedra Azul, como eu fiz menção, atividades esportivas, patrimônio histórico, isso tudo pode gerar negócios, pode gerar fluxo de turismo, pode gerar aí negócios, pousadas, restaurantes, né? E isso gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, né? Sustentável, né? A economia criativa é uma das principais diretrizes. E a gente está toda hora aí com o celular, com smartphone, com a televisão. A atividade de vocês é de economia criativa, né? Então aí o setor de audiovisual, nós temos aqui no Espírito Santo um setor de audiovisual que está produzindo vencedores aí, programas, artistas, trabalhando em produções nacionais, internacionais. Isso é economia criativa, né? Isso é inovação, isso é desenvolvimento.
Presidente, em relação até um momento de crise e os municípios, né? Como que o senhor vê assim, como os municípios podem desenvolver, né, criar investimentos próprios mesmo dentro dos seus municípios com esse momento de incerteza e instabilidade, né? O Bandes pode ajudar também nisso? Pode, claro, sem dúvida. A grande vocação econômica dos municípios capixabas é o agronegócio. Dos 78 municípios do Espírito Santo, só tem 14 que não têm no agronegócio a principal atividade econômica. Nós estamos trabalhando demais com isso. Temos tido um trabalho muito grande junto com a Secretaria de Agricultura, o INCAPER, e as vocações. Cada lugar tem que ver a sua vocação. O agronegócio é a grande oportunidade. Aliás, a maior parte dos clientes do Bandes são produtores rurais. Nós temos aí as melhores linhas, o Pronaf para agricultura familiar, é uma linha com taxa de juros muito baixa. E a grande oportunidade é a palavra de ordem, como sempre: inovação, aumento da produtividade, né, produtividade e qualidade. Vejam aí o que está acontecendo com a nossa cafeicultura. Né, os cafés especiais, os cafés de qualidade estão ganhando o mundo. Né? O café Jacu é hoje famoso no mundo inteiro. Né? Tem cafés especiais sendo produzidos, por exemplo, na região do Caparaó, que um saco custa R$3.000. Né? Pode ser vendido diretamente, o café gourmet, né? As cachaças especiais, a fabricação de queijos, a fabricação de vinhos, as frutas, isso tudo são oportunidades, cada região com a sua característica, e que a gente vai saindo daquela agricultura artesanal, de baixa produtividade, sem tecnologia, para uma agricultura mais tecnificada, uma agricultura também vinculada à própria atração turística da cidade. Você vai numa cidade, por exemplo, tem um festival de queijos artesanais. É um espetáculo. Amanhã vai ter uma atividade cultural vinculada àquilo ali, uma feira, um festival, aí vão surgir pousadas, aí vão se vender artesanatos, uma coisa. Tem várias regiões do Brasil que se desenvolveram a partir disso. A Serra da Canastra, em Minas Gerais, né, a região de Salinas, em Minas Gerais, também com o aguardente, com a cachaça. O Espírito Santo tem cachaças espetaculares, mais de 30. Estamos fazendo agora o roteiro da cachaça, das cachaças artesanais, as cervejas artesanais também. Né, financiamos recentemente um pub com fabricação própria de cervejas em Domingos Martins. Interessante. E isso vai ancorando. Do lado do pub vai aparecer uma pousada, um restaurante, e com isso você vai desenvolvendo a região. O caminho para o Espírito Santo é a combinação de economia verde, economia criativa, turismo, exportação. Por que não exportar esses derivados, produtos agrícolas industrializados artesanalmente, geleias, doces, biscoitos? A Dinamarca exporta biscoito para o mundo inteiro. A França exporta geleia para o mundo inteiro. Eu até ia te perguntar isso, presidente, porque a gente tem uma diferença hoje muito grande entre o dólar e o real, né? Isso até acaba beneficiando também eu mencionei isso quando eu falei mudança de preços relativos, o real se enfraquecendo, é uma consequência ruim. Não é bom o real estar fraco, mas o fato do real estar fraco, isso beneficia as exportações. Então é uma grande oportunidade e nós precisamos desenvolver canais de comercialização, né, aproveitando essa oportunidade, né, que a mudança de preços relativos no câmbio que a crise trouxe está trazendo, principalmente para o agronegócio. Presidente, com relação ao nosso sistema econômico, que ainda é muito dependente do setor de commodities, como que o senhor vê isso e como que isso pode atrapalhar no momento atual que a gente vive na economia também? Eu gosto de pensar essa questão de uma forma diferente. Eu acho que é um privilégio para o Espírito Santo ter conseguido ter commodities competitivas, celulose, ser exportador de pellets, de minério de ferro, de petróleo, de gás, que são as commodities industriais aqui no Espírito Santo. Naturalmente ganhamos dinheiro quando essas commodities estavam com um preço bom e hoje não estão tão bom assim. Eu gosto de pensar o seguinte: na hora que o preço delas não está bom, nós temos que olhar para os outros setores. Nós temos que olhar a agregação de valor, né?
O setor de gás, por exemplo, nós gastamos menos de 25% do gás que a gente produz aqui. Está na hora de pegar esse gás e fazer energia elétrica, térmicas a gás. Está na hora de pensar no gás como matéria-prima. O gás é metano, é o C1, CH4. Então ele é uma espécie de legozinho da indústria química. É preciso incentivar e atrair empresas petroquímicas que usam gás como matéria-prima. Então, eu não vejo essa dependência das commodities como uma coisa ruim. O que a gente não pode é ficar eternamente esperando os preços das commodities melhorar para poder surfar numa riqueza que ela necessariamente é temporal, é temporária e é cíclica. Vai ter uma fase boa e uma fase ruim. O café bruto também é commodity, mas o país do mundo que ganha mais dinheiro com o café não tem nenhum pé de café plantado, que é a Alemanha. Eles que inventaram café, os cafés, os blends, as marcas. Agora nós estamos fabricando cápsulas, entrando nos cafés especiais, fazendo turismo combinado com cafés especiais, vendendo o produto final e não vendendo só o café bruto. Então, eu procuro olhar o setor de commodities como uma oportunidade, como uma vantagem que a economia capixaba tem, desde que a gente não fique na posição passiva e esperando o preço melhorar. Isso não pode, né? Isso é que não pode. Isso não pode. Presidente, a gente vai para mais um rápido intervalo, mas já já a gente volta, continuando conversando sobre esses assuntos da economia capixaba e também como que o BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, pode ajudar a fazer esse trabalho e ajudar a desenvolver o Estado ainda mais e sair desse momento de dificuldade. A gente volta já já com o programa Jogo Limpo. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Jogo Limpo e a gente continua conversando com o presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES, Luiz Paulo Veloso Lucas. Presidente, com o fim do Fundap, vários outros setores, entre eles também o BANDES, tiveram que se readaptar e se reajustar. Como que o BANDES está trabalhando essa situação? O BANDES está se reinventando, se reposicionando no mercado com essa nova realidade. Não tem mais dinheiro oriundo de fontes fiscais, como era o caso do Fundap, para alimentar os financiamentos do BANDES, as operações do BANDES. A gente tem que se virar com recursos de mercado. Então nós estamos adaptando, o antigo FUNRES foi transformado em FUNDES. A gente dá sempre o exemplo, assim, era como se a gente tivesse 2 rios chegando com recursos regularmente, novos todo ano. A gente não tem mais rios, nós temos lagoas, que são os remanescentes desses recursos, é a nossa reserva de liquidez, o nosso fundo, os nossos fundos que nós aplicamos. O BANDES trabalha com repasses do BNDES, mas agora eu chamo a atenção por uma grande mudança que nós vamos passar, que coisas que eram feitas antigamente pelo setor público, com dinheiro de impostos, com recursos fiscais, deverão ser feitas pela iniciativa privada, através de PPPs, parcerias público-privadas. Então, coisas como, por exemplo, rodoviárias no interior, tem que ser feito com recursos e com investimento privado. O BANDES pode financiar empresas privadas para fazer isso. Nós estamos financiando barragens privadas dentro das propriedades rurais. E uma coisa que nós estamos fazendo de muito novo é trabalhando com FIPs, que são fundos de investimento privado. Nós agora somos sócios do Criatec, que é um fundo instituído pelo BNDES para entrar no capital das empresas e startups, empresas que faturam até 12 milhões por ano, empresas inovadoras que têm um potencial de crescimento grande. As empresas de software, empresas que produzem aplicativos, mas também empresas inovadoras no setor de agronegócio, nos setores tradicionais, todas as empresas que estejam começando,
e que queiram um sócio, porque o fundo ele não faz empréstimo, ele entra de sócio na empresa. Portanto, ele passa a ser um parceiro de fato no capital da empresa. O Bandes entende, essa atual diretoria entende que essa área de participação acionária ela vai crescer muito no futuro. Nós estamos preparados para isso, já temos o Criatec e vamos ter outros fundos, outros FIPs para fazer essas operações de participação acionária, assim como PPPs. Presidente, em relação ainda a essas PPPs, né? A gente está vivendo um momento de estabilidade política no país muito sério também, né? Com a possibilidade de impeachment real da presidente Dilma, o CEF, né? Essa tramitação que ainda está em andamento aí lá em Brasília. O senhor acredita que com essa mudança, né, digamos, com a saída da presidente, o Brasil ainda vai demorar muito para se reequilibrar economicamente? O Brasil está merecendo um governo em que a gente possa confiar e possa restaurar a credibilidade nas regras do jogo. A economia exige regras do jogo previsíveis. A economia não gosta de incertezas. O futuro já é imprevisível normalmente, mas quando você tem medo de mudanças de regra do jogo, quando existe instabilidade política, os negócios ficam paralisados. Ninguém quer fazer um investimento que exige 10 anos, 15 anos ou 20 anos para poder retornar esse investimento. Quem vai fazer no meio dessa incerteza, né? Mas eu sou otimista porque nós estamos vivendo essa crise, inclusive a crise política, dentro da democracia, né? As instituições estão funcionando, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça, o Congresso, mesmo imperfeitas as nossas instituições, certamente elas são imperfeitas, elas estão funcionando, quer dizer, nós não temos aí medo de golpe militar, nem de paralisia geral. Eu acredito que esse governo da presidente Dilma, ele não tem mais condição de se recuperar. Eu acho inexorável que haja uma interrupção pela via democrática, dentro da lei, da forma conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. E eu acredito sim que o Brasil vai encontrar rapidamente o caminho da estabilidade. Presidente, falando ainda sobre política, agora trazendo para o município de Vitória, né? Onde o senhor já foi prefeito 2 vezes, né? Por 2 mandatos. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Vitória novamente, não é isso? É isso mesmo. Eu coloquei meu nome à disposição do PSDB, que é meu partido. As convenções são em julho, né? Tem ainda um tempo grande. Mas eu fico no Bandes, pela lei eu posso ficar até final de maio. Eu fico até final de maio. Nós estamos concluindo o processo de planejamento estratégico e de um programa de capacitação gerencial junto com a Fundação Dom Cabral, e nós vamos entregar fazendo esse balanço, entregar ao governador esse período de 1 ano e meio que eu fiquei à frente do Bandes, e pretendo levar esse projeto de disputar a prefeitura de novo à convenção do partido em julho. Acho que Vitória está merecendo um projeto de governo mais audacioso. A cidade tem uma vocação extraordinária, tem um patrimônio paisagístico, cultural, artístico, para surfar nesse momento que eu acho que o Brasil vai viver um momento de expansão depois do impeachment, depois da crise, e Vitória tem tudo para ser uma referência brasileira e ser uma espécie de locomotiva do Espírito Santo nesse novo ciclo, né, que eu tenho confiança que vai surgir. O Espírito Santo já está aí, né? O governador Paulo Artur sendo até lembrado para ser ministro. E até como presidente, né? Já tem umas falas aí. Presidente. E não é à toa não, é porque o Espírito Santo realmente o Espírito Santo e o Pará foram os 2 únicos estados que fizeram o dever de casa na crise e estão dando exemplo para o resto do Brasil. Eu acho que Vitória, que já foi também exemplo no passado, hoje está meia triste e tal, mas pode voltar a ser a nossa grande locomotiva, a porta de entrada. Vitória não pertence só a quem mora em Vitória. Vitória é a capital de todos os capixabas. Ela tem uma responsabilidade grande e tem um potencial enorme. É uma cidade extraordinariamente linda,
né, com a população espetacular, uma natureza exuberante, né, empresários, empresas, empreendedores, e ela está precisando de uma liderança com um projeto robusto, consistente, para liderar essa cidade. Eu tenho muita vontade de ser prefeito de Vitória nesse momento de saída da crise. Presidente, quero te agradecer muito por essa entrevista, né? O nosso diretor está dizendo que o nosso tempo já está encerrando, infelizmente, porque estamos aqui conversando um pouco sobre, além do futuro do Estado, né, como Banco do Desenvolvimento, também falando um pouco sobre a política de Vitória, né? A política aqui no município, onde o senhor já foi prefeito 2 vezes, como o senhor acaba de dizer, e tem vontade de retornar, voltar a administrar a cidade, não é isso? E a gente agradece mesmo a sua participação, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite do programa Jogo Limpo, e as portas do programa estão sempre abertas para o senhor retornar. Muito obrigado a você, né? Jogo Limpo é tudo que a gente quer, né? É tudo que o Brasil está precisando, né? E você está de parabéns pelo programa, eu agradeço o convite, né? E me coloco à disposição lá no Bandes, né, para qualquer esclarecimento que os seus espectadores tiverem a respeito dos nossos programas. Os nossos telefones, os nossos contatos estão abertos, nós estamos lá de braços abertos para receber os empreendedores, os empresários que são os verdadeiros protagonistas do desenvolvimento. Quem faz o desenvolvimento é quem investe, é o empreendedor. Presidente, muito obrigado, um grande abraço, obrigado mais uma vez pela sua participação. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite aqui na Imagem TV, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Também você pode acompanhar o nosso programa pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Não deixe de mandar também a sua sugestão para a gente. Mande a sua sugestão de pauta. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.